Olha só, eu estava postergando esse assunto, mas depois de ouvir uma criança e uma mãe vizinha de alguma casa aqui perto Gritando, surtando, eu achei que agora era hora de falar sobre esse assunto. Gente, não é só você, tá todo mundo ficando estressado dentro de casa. E as crianças também. Então, Faz yoga, meditação, exercícios, respire e conta até 10. para daí você poder ajudar seu filho. Antes de qualquer coisa, o que eu aconselho é evitar que as crianças assistam aos noticiários. Se você quer assistir o jornal, vai lá, assiste o seu jornal e deixa a criança fazendo outra atividade. Porque já é uma avalanche de informações assustadoras pra gente. Imagina como isso se processa na cabecinha de uma criança. E a cabeça da criança é muito mais imagética, cria mais imaginações do que a nossa. E sendo assim, o que eu proponho é: gente, uma das causas do medo para qualquer idade é primeiro a formulação na imaginação. Ou seja, você começa a produzir imagens no seu cérebro daquilo que você está vivenciando. Começa a projetar as possíveis imagens do futuro e isso vai trazendo toda uma questão de ansiedade e angústia. Então, nada melhor do que transformar este momento em imagens mais positivas. Ou criar histórias com imagem de superação, por exemplo, colocando esse vírus como um monstrinho e que vocês são super-heróis ou cientistas que têm as soluções mais top do momento, e aí vocês brincam buscando as soluções que são aquelas que você, pai, mãe, a essa altura já ensinou seu filho, que é lavar as mãos com água e sabão, usar o álcool, e que se você achar necessário a intervenção, você faz como sugestão. Por exemplo, Filho, faz de conta que voltamos da escola e o danado do vírus grudou nos nossos sapatos. O que podemos fazer para que não entre em nossa casa? e deixa ele guiar a brincadeira. E você intervindo quando necessário, alguma correção, sempre com descontração e nada de inibição. Nada de gritos, inibir falando que tá errado. É para levar para o lado positivo. Enfim, usem de imagens já conhecidas pelas crianças e estimulem imaginações onde ela saiba se cuidar. Com isso, ela irá perceber que ela pode se cuidar sem ter medos e que o papai e a mamãe também sabem se cuidar, aonde eles estiverem, porque as crianças se preocupam com vocês também. Se preocupam com vocês também. Se o medo for pautado em outras situações, além vírus, sempre pergunte. Mantenha um diálogo aberto com seu filho, perguntando o que está deixando-o triste ou quais são os medos, e aí sim procure ajudá-lo a transformar essas imagens para um quadro mais positivo, buscando possíveis soluções positivas. Usem de histórias criadas, faz de conta, conte com um dos seus medos quando você era criança e como você superou, enfim. Essa habilidade de saber redirecionar o pensamento e a imaginação, ou seja, conseguir imaginar o que faz você se sentir bem e mais tranquilo, pode ajudar muito a reduzir os medos dos seus filhos. Se seu filho fica muito tenso, é interessante ensiná-lo estratégias de relaxamento. A gente, adulto, sempre brinca, conta até 10 que tudo passa, né? Então, contar até 10 é procurar fazer pelo menos 10 respirações profundas, porque isso oxigena seu cérebro, dando uma pausa na tensão daquele momento. E põe você para relaxar e voltar a raciocinar de novo. Então, é a mesma coisa para o seu filho, mas ele não sabe disso até você ensinar a usar uma dessas estratégias no momento em que ele se sentir com medo ou uma tensão. E nada melhor do que usar metáforas ou a imaginação novamente. Então, ensine que quando ele se sentir que está ficando irritado, triste, ou você coloca o nome da atitude que ele reconheça que ele fique, você vai direcionar um relaxamento. Filho, vem cá, deita aqui no colo da mamãe ou na cama. Fecha seus olhos e aí começa a imaginar que seus pulmões são 2 balões e que precisam ser enchidos e esvaziados 3 vezes bem fundo. Aí vocês fazem juntos. Depois, filho, ainda de olho fechado, imagina um lugar calmo,
que você goste muito, pode ser lá na praia, no parque ou no jardim. E aí nesse lugar você encontrou um bichinho. Esse bichinho pode ser qualquer bichinho, um gatinho, um cachorro, um coelhinho. Olha para esse bichinho, olha bem no olhinho desse bichinho. Conversa com ele. Fala um pouco das suas dores, o que você está sentindo, por que você está triste. Conversa com ele é seu amigo, é nele você pode confiar. E aí, ao final, né, desse relaxamento, você vai levando a criança a relaxar, fica mais tranquila. Filho, agora dá um abraço no seu bichinho, fala muito obrigado para ele e aos poucos vai voltando a atividade. Aí vocês abrem os olhos, voltam às atividades, né, e mais tranquilo. Se você quiser mais ideias ou sugestões de relaxamento, segue minha amiga lá do Meditação para Crianças, vou deixar o link em algum lugar aí, que ela tem várias estratégias e meditações guiadas para crianças. Outra estratégia que acho muito interessante para enfrentar medos e inseguranças é ensinar a seu filho a memorizar frases positivas e motivacionais. Que nem a gente faz com a gente mesmo. Se você ainda não faz, te aconselho a fazer. É bom e pode te ajudar a criar mais autoconfiança em si. Enfim, ajude seu filho a escolher 3 frases que ele pode falar para si mesmo quando ficar ansioso ou triste ou tenso. Enfim, frases como: eu posso lidar com isso, eu vou ficar bem, isso tudo vai passar e tudo vai ficar bem, eu confio em mim, sou corajoso. E para ficar mais significativo para a criança, eu sugiro colocar algum movimento nisso. Por exemplo, 3 pulinhos junto com a frase, ou um beliscão no braço junto com a frase, ou uma dancinha, enfim, usem a criatividade para ajudar a memorizar e ativar a frase do cérebro pelo movimento. Brincar ou jogar um jogo que trabalhe a concentração e a estimulação do pensamento para aquele momento é como um relaxamento, porque desfoca um pouco daquela tensão, convidando-o a pensar em outra coisa, relaxando os músculos, aliviando o estresse, o medo, enfim, modificando a tensão gerada no ambiente, deixando tudo mais leve em volta por meio do brincar. Daí depois fica mais fácil retomar o assunto do medo, para daí então buscar possíveis soluções. Aí entra um bom diálogo, ouvir sempre com atenção, não fazer julgamentos e colocações desnecessárias ou ridicularizar o medo que o filho está apresentando, mas sim ajudá-lo a buscar possíveis soluções e sempre se colocando como suporte de ajuda, que você sempre vai estar ali para ajudá-lo. E por último, mas não menos importante, ensine aquilo que todos nós devemos saber. Ou pelo menos todos nós deveríamos saber. A gente é o que a gente quer ser. Ou seja, ensine a seu filho gradativamente, independente de medo ou não, que tudo o que pensamos se reflete na nossa própria vida e que quanto maior o controle que tivermos sobre os nossos pensamentos e nossos desejos, melhor será a nossa vida. O pensamento tem um poder enorme de criação. Se pensamos que iremos conseguir, iremos conseguir. Se pensamos que nunca vamos conseguir, nunca vamos conseguir. Você pode ensinar isso para o seu filho desde muito cedo, porque esse ensinamento será para a vida inteira. Bom, espero que eu tenha contribuído com essas sugestões e fecho dizendo para que nunca subestime a capacidade de seu filho. Desde o bebê até os mais velhos. Eles sentem muito mais tudo o que está se passando à sua volta, mais do que todos nós adultos. Não se esqueça de sempre manter um bom diálogo com o seu filho. Até mais!